Meus amigos, vamos voltar aí ao nosso título 5 do processo administrativo disciplinar, PAD, e agora chegou a hora da gente estudarmos o capítulo 5º, né? O capítulo 5º que fala do inquérito administrativo. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte: o inquérito administrativo é diferente do inquérito policial. O inquérito policial é aquele que vai se dar no âmbito da Polícia Judiciária Civil. Aqui, inquérito administrativo significa dizer que a própria administração pública irá realizar o seu próprio inquérito nas coisas administrativas referente aos seus servidores, né? E na seção 1 das disposições gerais, vamos no artigo 224. O que diz o artigo 224? Traz um conceito aí e alguns princípios que o inquérito deverá ser conduzido. Primeiro, o inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório. Opa, olha aí, né? Princípio do contraditório, né? Assegurada ao acusado a ampla defesa. Olha aí o princípio da ampla defesa, né? Isso aqui já vai diferenciar em muito do inquérito policial, porque o inquérito policial não tem o exercício do quê? Do direito ao contraditório, né? Ali é para a formação do conceito do quê? Da formação do juízo de valor da autoridade policial, se indicia ou não o investigado, né? Bacana, então vamos lá. Então, princípio ao contraditório assegurado ao acusado ampla defesa, com a utilização de todos os meios de prova em direito admitidos, podendo as mesmas serem produzidas ex officio pelo denunciante ou pelo acusado, se houver ou seu requerimento da parte com legitimidade para tanto, né? Vamos com calma aqui. Então, esse aqui é o princípio do contraditório, ampla defesa. Aí ele fala, né? Com a utilização de todos os meios de prova do direito admitido, né? Aí, professor, aí aqui vai entrar a tal de prova emprestada, né? A prova emprestada. Aí, é admitida prova emprestada, conforme nós conversamos aí no começo da aula, né? Então, provas emprestadas, entra aqui esse dispositivo da prova emprestada, podendo as mesmas serem produzidas ex officio, ou seja, pela própria comissão sindicante, pelo denunciante, aquele que denunciou o fato à administração pública, ou pelo acusado. Então, o acusado pode produzir provas, é claro, provas para provar a sua inocência, né? No exercício da ampla defesa e o princípio do contraditório. Se houver, esse se houver aqui, ó, é muito importante, né? É se houver. Se não tem, é inquérito, né? Aí, inquérito, né? Tá? Diferente do PAD. Já no PAD, você sempre tem que ter a responsabilidade de um servidor, tá? O inquérito aqui e o PAD aqui são muito próximos, né? A diferença aqui, principalmente do inquérito, se houver, né? Se houver. Ou a requerimento da parte com a legitimidade para tanto, né? A requerimento da parte. Professor, quem que é esse cara com a legitimidade para tanto? Então, aquele que vai ser o seu advogado, o seu procurador, tem artigo específico. Bacana? Vou apagar aqui e vou ler novamente, porque o artigo 224 é muito importante, né? Do inquérito administrativo. Vamos lá. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa, com a utilização de todos os meios de prova em direito admitidos, podendo as mesmas serem produzidas ex officio pelo denunciante ou pelo acusado, se houver, ou a requerimento da parte com legitimidade para tanto. Bacana, né? Vamos continuar, né? Artigo 225, vem comigo. Quando o inquérito administrativo for precedido de sindicância, o relatório desta integrará a instrução do processo como peça informativa. Professor, qual que é essa sindicância aqui? Essa sindicância aqui é a sindicância administrativa, né, que eu expliquei lá atrás para você no começo da aula, né? O que acontece? O escopo de atuação da sindicância são para aquelas penalidades menos graves, né? Médias e baixo potencial ofensivo. A partir do momento que a sindicância identifica, opa, isso aqui é um caso gravíssimo. Então, a apuração desses fatos aqui não é de competência do quê? Da sindicância. Então, o que acontece? Vai cair aqui no 225. Quando o inquérito administrativo for precedido de sindicância, ou seja, a sindicância inicial ela é incompetente para tanto. O relatório da sindicância, né, integrará
a instrução do processo como peça informativa. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração praticada consta capitulado como ilícito penal, a autoridade competente providenciará o encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar, né? O que acontece aqui? Aqui, tá, olha só, professor, por que aqui não vai encaminhar para a polícia? Vai encaminhar para a polícia na situação anterior. Na situação anterior está em fase do quê? De apuração das responsabilidades, se realmente tem ou não tem alguma infração, né? O que está falando aqui no parágrafo único? Olha, o que acontece, né? A sindicância, né, a sindicância concluiu que a infração administrativa também vai ensejar uma infração penal, um ilícito penal. Então, a partir desse momento que já está no relatório que é um ilícito penal, a autoridade competente, tá, vai ter o quê? Vai ter a responsabilidade de encaminhar para quem? Encaminhar para o Ministério Público. Por quê? Para realizar a denúncia, né? Então, a denúncia ao judiciário é exclusiva do Ministério Público. Então, por isso que vai para o Ministério Público aqui. E aí vem da parte final do parágrafo único, né? Ah, professor, mas foi instaurado, professor, um procedimento administrativo disciplinar. E aí? Que a ver? Tem nada a ver. Porque, independentemente, porque a sua responsabilidade penal ocorre independentemente da administrativa. Isso que está falando aqui a parte final, né? Puxa vida, professor, já foi comentado? Já foi comentado. Esse dispositivo aqui, a lei às vezes é bastante repetitiva, né? Artigo 226. Na fase de inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos e acariações, investigações de diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos, né? Professor, qual que é o trabalho aqui do 226? O trabalho 226 é possibilitar dar ferramentas para que a comissão aí investigante, né, a comissão processante do PAD, né, eles têm o quê? Meios para poder atuar, para chegar às suas conclusões. Então, está concedendo à comissão o poder de quê? Tomar depoimentos, muito importante, fazer acariações. O que é acariações? Uma testemunha está em contradição com a outra, coloca as duas para ver quem que está certo e quem está errado. Ela pode realizar investigações, diligências cabíveis, como assim, ir lá até o local do fato, por exemplo, tirar fotos, objetivando a coleta de provas. Por que a coleta de provas? Porque todo o seu relatório final vai ser baseado nas provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, ou seja, pode solicitar ainda peritos, né, trabalhos específicos de peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos, né. Parágrafo 1º, vem comigo. A designação dos peritos deverá obedecer ao critério da capacidade técnica especializada, observadas as provas de habilitação estabelecidas em lei, e só poderá recair em pessoas estranhas ao serviço público estadual, na falta de servidor aptos a prestarem assessoramento técnico, né? Olha que coisa interessante. Então, o parágrafo 1º é o parágrafo que vai dar parâmetros aí para peritos, né? Então, o que diz que é capacidade técnica especializada, com certeza, a partir do momento que a administração pública, que a comissão aí deseja uma opinião de um perito, ele quer uma opinião especializada, faz sentido, né? Observadas as provas de habilitação estabelecidas em lei, ou seja, o perito tem que seguir as suas habilitações em lei, né? Se é auditor, se é relatório, alguma coisa, tem que ter uma habilitação aí prevista em lei, e só poderá recair em pessoas estranhas ao serviço público estadual, na falta de servidores aptos a prestarem assessoramento técnico. Questão de prova, né? O que ele está falando aqui? Ah, professor, vamos contratar alguém de fora? Parou. Primeiro, contratar alguém de fora, você já vai implicar em custos, né? Vai incorrer em custos, ok. O que está falando? Pode, desde que na administração pública estadual, aí ele colocou uma interpretação bastante ampliativa, ou seja, toda a máquina pública, e aí se não tiver nenhum servidor público apto para fazer essa perícia, né? Parágrafo 2º. Para os exames de laboratório, porventura necessários, recorrer-se-á
aos estabelecimentos particulares somente quando inexistirem oficiais, ou quando os laudos forem satisfatórios ou incompletos. Mesma coisa aqui, se precisa de algum exame laboratorial, a regra diz usar a própria estrutura da administração pública, né? Isso aí é a regra do parágrafo 2º, né? Bacana, né? 226 é pago, vamos agora para o 227, né? Ou seja, o direito de participação no processo é ampla, né? Vem comigo, olha só. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente. Então é o seguinte, né? Quem que pode acompanhar o processo? Primeiro, o próprio servidor, pessoalmente, todas as fases do processo, ou por intermédio de procurador habilitado. Pergunto para vocês, quem que é esse procurador habilitado? Em 90% dos casos é o nosso querido advogado. Aí. Ok, né? Tanto o servidor quanto o seu advogado pode, arrolar testemunhas, requerir. Professor, o que se requerir? Uma testemunha já teve a oitiva, já ouviu a testemunha, mas deixou alguns pontos sem esclarecimento. Então, você pode requerir, convocá-la novamente, né? Pode fazer o pedido, né? Produzir provas. Olha, o próprio servidor pode produzir provas, assim como o seu advogado, né? Contraprovas, né? O cara lá, a comissão apresenta uma prova e você faz uma contraprova, né? Formular quesitos, né? Ou seja, o exercício aqui da ampla defesa, né? Quando se tratar de provas periciais. Então aqui é o poder de atuação do servidor amplo juntamente com o seu procurador aí habilitado, que é o advogado. O parágrafo 1º, vem comigo aqui, olha que coisa interessante, né? Só será admitida a intervenção de procurador. Professor, quem que é procurador aqui? É o cara do parágrafo do caput, é o procurador, é o famoso advogado, olha aí, ó. Tá? Então só, o parágrafo 1º está trazendo requisitos para a atuação do advogado no processo. Então, de novo, só será admitida a intervenção de procurador no processo disciplinar, está bem claro, no processo disciplinar, após a apresentação do respectivo mandato. Professor, qual que é esse mandato aqui? É procuração específica, aí, ó. É uma procuração específica, aí. Então, o servidor público vai ter que, assinar uma procuração específica, nomeando o seu advogado como procurador habilitado no processo, revestido das formalidades, ou seja, de acordo com o processo do Código do Processo Civil. Bacana? Então, esse aí, o parágrafo 1º, fala do procurador específico, que é o advogado. Parágrafo 2º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos. Olha aí. Professor, então todos os pedidos a comissão vai ter que atender? Não. O parágrafo 2º vai trazer as hipóteses na qual poderá ser negado o pedido. Quem nega o pedido é o presidente. Quando pode ser negado pedidos? Claro, os considerados impertinentes. Como assim, professor? Impertinentes. Olha, esse pedido da vossa senhoria não tem nada a ver com o processo. Ele é impertinente, então eu vou indeferir, tá certo, esse seu pedido, né? Meramente protelatórios ou de nenhum interesse para os esclarecimentos dos fatos. Protelatórios, professor. Protelatórios, ele entra com pedido só para ganhar tempo para enrolar o processo. Tá? Então, claro que o presidente da comissão, se identificar aí que o pedido é protelatório, não é pertinente, não é pertinente ao processo, ele pode o quê? Indeferir os pedidos tanto do servidor quanto do seu procurador, seu advogado. Professor, necessariamente tem que ser advogado? Negativo. Aqui a legislação diz procurador habilitado. Tá? Terceiro, será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimentos especializados de peritos, né? Independer de conhecimentos, né? O que é isso? Professor, ele quer um perito. Tudo bem, mas para isso aqui não precisa de perito. Por que não precisa? Porque os conhecimentos aí, é porque independe, é muito claro, né? Então, aqui está colocando um freio para o pedido de peritos, né? Bacana, então isso aqui é do inquérito. E agora, a gente vai falar como um todo, né? Dos atos e termos processuais. Aqui a gente vai falar de prazo, de quantidade de testemunha, de citação. A gente vai falar desses fatores aqui importantes também ao processo.
228. O presidente da comissão, ao instalar trabalhos, atuará portaria e demais peças existentes e designará dia e hora e local para audiência inicial, citando o indiciado, se houver, para o interrogatório e acompanhamento do processo, tá? Aí aqui é diferente, né, gente? Olha só, né? Aqui é diferente, né? Aqui é diferente da sindicância. Lá na sindicância a gente viu. Primeiro vai ouvir o denunciante, tá certo? E depois vai ouvir quem? Depois você vai ouvir o acusado, tá? O acusador, depois o acusado. E nessa ordem, né? Preferencialmente, né? Nessa ordem aí que nós vimos lá atrás, né? Aqui não. O que ele acontece aqui? O presidente da comissão, ao instalar os trabalhos, tá? Atuará portaria e demais peças existentes e designará dia. Foi publicado no Diário Oficial. Nós sabemos aí que tem 5 dias úteis para fazer o quê? Para instalar os trabalhos. Feito isso, ele vai fazer uma portaria e demais peças existentes designará dia, hora e local para a audiência inicial, citando o indiciado, tá? Então ele vai citar o indiciado, tá? O indiciado aqui é o servidor que está respondendo ao inquérito, ao processo administrativo. Isso se houver, né? Se houver, se não tiver, não tem quem, você está fazendo uma apuração para ver responsabilidades, né? Está lá. Para interrogatório e acompanhamento do processo. Tá? Então você vai citar ele para interrogatório e para acompanhamento do processo. Nós vimos já que é dado o direito ele participar, né, claro, de todas as fases do processo. Aqui ele toma ciência oficialmente, pessoalmente, que tem algo sobre ele, tem um processo administrativo, um inquérito aí administrativo contra a pessoa dele. Parágrafo 1º. Agora vamos falar da citação. Tá? Muito importante, muitos processos administrativos disciplinares foram aí anulados, né? Por quê? Por vício formal na citação. O parágrafo 1º traz os requisitos da citação. A citação do indiciado será feita pessoalmente ou por via postal, com antecedência mínima de 5 dias úteis da data marcada para a audiência e conterá dia, hora, local, sua qualificação e a tipificação da infração que lhe é imputada. Então aí ele vai receber uma citação, tá? Essa citação tem que ser no mínimo 5 dias antes da sua oitiva, né? Da sua audiência, para ouvi-lo, né? E uma coisa importante, a qualificação e a tipificação da infração que lhe é imputada nesse procedimento. Parágrafo 2º. Caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá o fato ser certificado à vista de, no mínimo, 2 testemunhas, né? Aí eu digo para vocês que 90% aí dessas notificações, né? Dessa intimação aí, dessa citação, aliás, né, dessa citação aí, é feita dentro do local de serviço. O cara se recusar, quer dar uma desperto, chama 2 testemunhas que, olha, não quis receber a citação. Tá? Parágrafo 3º, vem comigo. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, a citação será feita por edital, publicada no órgão oficial por 3 vezes no prazo de 15 dias úteis, contados a partir da primeira publicação, juntando-se o comprovante no processo. Professor, o que é o parágrafo 3º? O parágrafo 3º, o famoso citação por edital. Quando que ocorre a citação por edital? Tão somente quando não é sabido o local do indiciado. Tá? Do indiciado. Bacana. Parágrafo 2º. 4º. Quando houver fundada suspeita de ocultação do indiciado, proceder-se-á a citação por hora certa, na forma dos artigos 227 e 229 do Código de Processo Civil. Né? Aí o seguinte, citação por hora certa. Tá? Então, quando está suspeita de citação por hora certa, é o dispositivo do Código Civil. Bacana, né? Mas aí é que ele fala dos artigos 227 e 229. E aí, professor, se você for lá no Código Civil, você não vai encontrar a citação por hora certa, né? Você não vai achar porque isso aqui teve a mudança do novo Código de Processo Civil. Então tem que dar uma olhada aí, né? Eu não sou especialista em processo civil, mas provavelmente não bate com esses artigos, ok? Vem comigo. Parágrafo 5º. Estando o indiciado afastado do seu domicílio,
e conhecido o seu endereço em outra localidade, a citação será feita por via postal, em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante do registro e o aviso de recebimento. Aqui, nesse caso aqui, ele está em outra localidade, mas ele avisou. Então, a citação pode ser por via postal, mas carta registrada. Isso já caiu em concurso. Parágrafo 6º. A citação pessoal, as intimações e as notificações serão feitas pelo secretário da comissão. Olha aí. Quem vai fazer isso é o secretário da comissão, apresentando ao destinatário o instrumento correspondente em 2 vias para que, retendo uma delas, passe recibo devidamente datado em outra. Então, todas as citações, todas as intimações e notificações, ela é feita no quê? Em 2 vias de responsabilidade do secretário. Parágrafo 7º. Quando o indiciado comparecer voluntariamente junto à comissão, será dado como citado. Como assim, professor? O cara foi lá, né, e apareceu lá de bobeira na comissão. Né? Ah, fiquei sabendo aí que tem um processo contra a minha pessoa. Beleza. Aí ali pode ser dada a sua cientificação aí, a sua citação pessoalmente. Né? Não havendo indiciado, a comissão intimará as pessoas, servidores ou não, que presumivelmente possam esclarecer a ocorrência objeto do inquérito. Tá? Claro, né? Então não tem aí indiciado, então faz o inquérito administrativo aí. Tá? Faz o inquérito administrativo. A partir do momento aí que identificar, aí se faz todos os procedimentos citados. 229. Na hipótese de a comissão entender que os elementos do processo são insuficientes para bem caracterizar a ocorrência, poderá ouvir previamente a vítima ou denunciante da irregularidade ou infração funcional. Olha o que está dizendo aqui. Né? Aqui está dizendo, se fez a comissão lá do processo, se tem dúvidas, se tem dúvida realmente do fato, vamos ouvir a vítima ou o denunciante aí para dar prosseguimento. Né? Ouvir previamente, né? É uma medida protetiva, já pensou, não tem nada, né? Fazer todos os desgastes, né? Então primeiro ouve se tiver dúvida, agora se tiver certeza da materialidade, não precisa fazer isso. Vai ouvir no outro momento. Artigo 230. Feita a citação e não comparecendo o indiciado, o processo prosseguirá à revelia. Professor, então eu não fui citado, mas eu não fui. Vai arquivar o processo? Negativo. Não vai arquivar o processo vai seguir normalmente. Ele é considerado a revelia. Aí, prosseguirá a revelia. Tá? Sendo a qualquer momento aí, né, apresentação de provas e ele pode ser ouvido em outro momento também. Isso aqui é o quê? Para impedir que pare o processo. Com o defensor dativo. O que é o tal do defensor dativo? Né? A partir do momento ele foi devidamente citado, comparecer a tal dia, ele não foi, né? Ele não foi para o processo, não, ele prosseguirá a sua revelia. E aí o presidente da comissão, ele vai designar um defensor dativo, ou seja, um servidor público, preferencialmente, né, em formação de direito, para quê? Ele vai ser o quê? Ser defensor dativo. Ele vai nomear uma pessoa e essa pessoa vai defendê-lo no processo administrativo, mesmo nem falando com o servidor aí, com o acusado aí, nem falando aí do indiciado e nada, ele vai ter essa pessoa para defendê-lo. Ok, designado pelo presidente da comissão, procedendo-se da mesma forma com relação ao que se encontre em um lugar incerto e não sabido ou afastado na localidade do seu domicílio. O importante é o seguinte, qual que é a intenção aqui do legislador? A intenção do legislador é garantir o que? A ampla defesa e o contraditório, a celeridade do processo administrativo, né? Então está aqui para vocês, porque se não fosse assim, o que ia acontecer? Tem intimação, eu não vou. Porque se eu não for, eu não tenho como não me defender, então o processo vai ser arquivado negativo. Ele segue, tá? E vai nomear um defensor dativo para te representar. Artigo 231. O indiciado tem o direito pessoalmente ou por intermédio de defensor a assistir aos atos probatórios que se realizem perante a comissão,
requerendo medidas que julgar convenientes. Então aí para você, tanto o indiciado, né, ele pode pessoalmente, ou o seu defensor, tá, defensor ou procurador, ele participar aí de todos os atos aí, né, participar de todos os atos, inclusive fazer perguntas, né, ó, requerendo medidas que julgar convenientes. Parágrafo único. O indiciado poderá requerer ao presidente da comissão a designação de defensor dativo, caso não possuir. Olha que coisa interessante aqui nesse caso, é o seguinte, ele compareceu, ele não tem recursos para contratar uma defesa técnica, não tem recursos para contratar um advogado, ele fala assim, senhor presidente, eu preciso do defensor dativo, não vai pagar nada por isso. Então, o presidente da comissão, ele vai ter que nomear aí, entre os servidores públicos aí, de preferência de formação em direito, para quê? Para ser o seu defensor dativo, né? Ok. O artigo 232 diz respeito às testemunhas, né? A quantidade. O indiciado, dentro do prazo de 5 dias úteis, após o interrogatório, poderá requerer diligência, produzir prova documental e arrolar testemunhas até no máximo de 8 dias. Então, o primeiro passo aqui da sindicância aqui é o seguinte, sindicância do inquérito, que ele vai ser ouvido. Depois que ele ouviu, ele tem um prazo de 5 dias para ele começar a fase probatória. Então, ele poderá requerer diligência. Opa, como é requerer diligência? Eu solicito a presença da comissão, da digníssima comissão, para irmos até o local do fato, para fazermos uma perícia em conjunto para avaliar o que aconteceu. Tá certo? Então tá lá, pode acontecer. Então isso aí é diligência. Produzir prova documental, né? Isso aqui é o que mais tem. O que é isso? Ele vai anexar ao processo inúmeras provas documentais aí, contradizendo o processo. E, finalmente, arrolar testemunhas. Campeão da prova de concurso. Quantos podem? Até 8 testemunhas. Ave Maria, né? É muita coisa, hein? Parágrafo 1º, vamos lá. Vai falar das testemunhas. Se as testemunhas de defesa não forem contratadas, não foram encontradas, o indiciado, dentro do prazo de 3 dias úteis, não indicar outras em substituição, prosseguir-se-á os demais termos do processo. Então, aqui o parágrafo 1º fez uma previsão de que, e se a testemunha não forem encontradas, né? Não foram encontradas para realizar o tal do depoimento. Aí, a legislação dá 3 dias úteis para que ele possa indicar outras em substituição daquelas que ele falou no caput do artigo 232. Parágrafo 2º. No caso de mais de um indiciado, cada um deles será ouvido separadamente, podendo ser promovida a careação sempre que divergirem em suas declarações. Então, tem um fato, ocorreu, tem 2 indiciados, tá? Então vai ouvir separadamente. Se tiver contradição dos 2 daquele mesmo fato, é possível promover a careação, que é um dos instrumentos, ferramentas de prova, né? Ok, ótimo, né? 233, testemunhas ainda. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandato expedido pelo presidente da comissão, devendo apor seus cientes na segunda via, a qual será anexado o processo. Então está aí com a convocação, procedimento de convocação aí para ser ouvido, né? Então, anexado ao processo, vai ser segundo 2 vias, ele vai estar recebido a sua intimação. Parágrafo único, né? Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será remetida ao chefe da repartição aonde servir, com a indicação do dia, hora e local em que procederá a inquirição. Então tá aí, se o cara for servidor público, ele vai ser o chefe, tem que ser o chefe até para obedecer o princípio da hierarquia, né? Ótimo. 234, tá? Meios processuais, olha só, serão asseguradas transporte de áreas. Tá? E uma garantia da comissão. Primeiro, ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de denunciante, indiciado ou testemunha. Olha que coisa, né? Denunciante, ou eu estou fazendo a denúncia contra fulano de tal. Então, se for fora da sua sede, você tem direito a transporte diários, né? O indiciado ou a testemunha, né?
ou a testemunha. 2. Aos membros da comissão e ao secretário da mesma, quando obrigados a se deslocarem na sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Ou seja, a administração pública que está dando meios, né, para que o processo transcorra normalmente. Artigo 235. O depoimento, agora a gente vai falar do depoimento. O depoimento será prestado oralmente, olha só, oralmente, reduzido a termo, por escrito, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Ah, está aqui, não pode trazer por escrito. Sendo-lhe, porém, facultada breve consulta a apontamentos. Ah, esse aqui, cara, eu sei, cara, que eu fiz parte já, participei muito disso, né? Tá, eu já fiz parte de sindicância, coisa chata, viu, cara? Uma das piores coisas que eu fiz no serviço público é isso. Tá? Recentemente, eu já tinha pedido exoneração do Estado, né, do meu cargo público, né, e eu recebi uma citação dessa aí para ser testemunha. Rapaz, parece justiça, cara, sabia? Papo reto, parece justiça. E aí, aí é o seguinte, aí eu fui lá comparecer, né, cara, exatamente isso aqui, cara, você não pode ficar com notebook, nada, agora você pode fazer o quê, ó? Breve consulta aos seus apontamentos, você é testemunha, né? Bacana? Então tá aí, testemunhas, né? Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente e, se possível, no mesmo dia, ouvindo-se previamente as apresentadas pelo denunciante, ou seja, da acusação, e a seguir as indicadas pela comissão, pela defesa, né? E depois pela comissão. E, por último, as arroladas pelo... aliás, são 3 testemunhas aqui, né? Primeiro, apresentadas pelo denunciante, quem está fazendo a denúncia, a seguir indicadas pela comissão, a comissão processante, e por último do indiciado, né? Da comissão aqui eu já fiz aí, já fui testemunha da comissão, horrível, né? Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou divergentes entre si, proceder-se-á à cariação dos depoentes. Então cabe a cariação também nas testemunhas, né? 3. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarando o nome, estado civil, profissão, se é perante o que grau, olha só, interessante, se é parente e que grau, por quê? Porque nós temos aí aquelas medidas de suspensão, né? De alguma das partes, os quais as suas relações com qualquer delas, né? Bacana. Artigo 236, vem comigo aqui. Ao ser inquirida uma testemunha, as demais não poderão estar presentes. Então, é uma testemunha por vez, a fim de evitar-se que uma ouça o depoimento da outra. Isso aí é muito interessante, né? Vamos lá. 237. O procurador do acusado, ou seja, o advogado, poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe-se, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Então, olha aí, é possível a sua ação do advogado. Vem comigo, 238, essa parte aqui é bem instrumentalizada do processo e tem que ser, porque se não for, pode ser motivo aí de invalidação. As testemunhas somente poderão eximir-se de depor nos casos previstos em lei penal. Então, ele remeteu lá os casos da lei penal. Parágrafo 1º. Ser arrolados como testemunhas o governador do Estado, os secretários, os dirigentes máximos de autarquias, bem como autoridades federais, estadual ou municipal e nível hierárquicos a eles assemelhados, o depoimento será colhido em dia e hora e local previamente ajustados entre o presidente da comissão e a autoridade. Então o governador pode ser assim testemunha, né? Então ele vai ter que ser local e hora certa previamente agendados, né? Ou seja, não tem aquela questão da intimação de 5 dias comparecer, isso porque entende-se que o cara é muito ocupado. Os servidores estaduais arrolados como testemunhas serão requisitados junto às respectivas chefias e os federais e os municipais, tá? Bem como os militares serão notificados por intermédio de repartições ou unidades a que servem. O princípio da hierarquia, ele tem que estar ciente que está sendo ouvido lá o chefe. Parágrafo 3º. No caso em que as pessoas estranhas ao serviço público se recusem a depor perante a comissão, o presidente poderá solicitar à autoridade policial competente
providências no sentido de serem elas ouvidas pela polícia, encaminhando, para tanto, aquela autoridade a matéria reduzida a itens sobre o qual devam ser ouvidas, né? Então aqui está possibilitando ao direito policial aí, né? Aí eu tenho minhas dúvidas, né, sobre a aplicabilidade disso, né? Eu que tenho uma pouquinho de formação jurídica, né? Eu não sei não, acho que cabe muito contraditório aqui, né? 239. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido ao exame de junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra, né? Ok, tranquilo, parágrafo único. O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados e apensos ao processo principal após expedição do laudo pericial, ou seja, essa averiguação aqui, ele é apartado, ele segue em rumos separados, mas ele vai ser anexado aí ao principal, ele vai ser um secundário, né? 240. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o local onde será encontrado, ok? Sem muitas demoras, muito tranquilo aí. 241, estamos terminando. Durante o curso do processo, a comissão promoverá diligências que, se fizer necessárias, a elucidação do objeto do inquérito, podendo, inclusive, recorrer a técnicos e peritos. Bacana, tranquilo, né? Inclusive, a gente já falou sobre isso. Os órgãos estaduais atenderão com prioridade as solicitações da comissão. Está dando meios para que a comissão possa trabalhar. 242. Compete à comissão tomar conhecimento de novas imputações que surgirem durante o curso do processo contra o indiciado, caso em que este poderá produzir novas provas objetivando a sua defesa. Então, no decorrer do processo, está acontecendo, está surgindo outras situações contra o indiciado. Bacana, vai anexar o processo e ele vai estar a par disso e vai se defender dessas novas situações, né? 243. Na formação material do processo, todos os termos lavrados pelo secretário terão forma sucinta e, quando possível, padronizada. Parágrafo 1º. A juntada de documentos será feita pela ordem cronológica de apresentação mediante despacho do presidente da comissão. A cópia da ficha funcional deverá integrar o processo desde a indiciação do servidor, bem como após o despacho do presidente. O mandato é revestido das formalidades legais que permitam a intervenção do procurador, se for o caso. 244. Aqui já vem apresentar a defesa, né, alegações finais, né? Ultimada a instrução do processo, já acabou a instrução do processo, intima-se-á o indiciado e seu defensor legalmente constituído para, no prazo de 10 dias contados da data da intimação, apresentar a defesa por escrito, sendo-lhe facultada vista os autos na forma da lei. Professor, o que é essa defesa por escrito aqui? Isso aqui é a famosa alegações finais, memoriais finais, né? Depois de todo o processo, tá? Todo o procedimento, todo o processo de investigação, ouvido todo mundo, antes da comissão fazer o seu relatório final, é dada essa faculdade, esse exercício da defesa ainda por parte da administração. Então ele vai encaminhar, ele vai pedir, será o indiciado e o defensor para apresentar em 10 dias a defesa por escrito, né? 10 dias por escrito. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Olha aí, né? Ou será comum, de 20 dias, ou seja, ele tem 20 dias, né? Parágrafo 2º. O prazo de defesa, excepcionalmente, poderá ser suprimido a critério da comissão, quando esta julgar desnecessária face à inconteste comprovação da inocência do indiciado, né? Ou seja, se a comissão, né, seguir pelo entendimento da inocência do indiciado, não precisa fazer defesa por escrita. Faz sentido? Claro que faz sentido, porque se já tem um convencimento que ele não é culpado, por que ele vai ter que fazer ainda a defesa por escrita? Ou seja, aqui é a hora dele já soltar champanhe, estourar champanhe, porque ele já está livre, né? 245. Esgotado o prazo de defesa, a comissão apresentará, dentro de 10 dias,
minucioso relatório resumido as peças essenciais dos autos e mencionando as provas principais a que se baseou para formular a sua convicção. Então, esse aqui é aquele relatório, né, que ele vai fazer o relatório conclusivo, né? Então, ele vai fazer o relatório resumido, né? Vem comigo. Esse relatório será o quê? Conclusivo, olha só. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilização do sindicato, né? O que acontece aqui? O que está falando aqui? Então, ele tem 10 dias, né? Depois que apresentou esgotado o prazo da defesa, né? A comissão tem 10 dias para apresentar. Conclusivo, ele vai chegar a uma conclusão. A conclusão só pode ser duas. Ou ele vai ser inocente, ou responsabilidade do sindicato. Ou seja, ele vai responder administrativamente se ele é culpado. Aqui significa que ele é culpado daquilo que foi indiciado. Se a defesa tiver sido dispensada ou apresentada antes da fluência do prazo, contar-se-á o destinado à refeitura do relatório a partir do dia seguinte da dispensa da apresentação, ou seja, ele quer que o processo anda mais rapidamente aqui, né? Então aqui ele está dizendo o seguinte, aqui vai ter que ter o relatório. Por exemplo, a dispensada, né? Quando é dispensada? Quando a comissão tem certeza que o cara é inocente. Então você vai dispensar aquelas alegações finais, a defesa por escrita de 10 dias. Então, a partir daquela dispensa, passa a contar o prazo da comissão para fazer o seu relatório conclusivo. É claro que o relatório conclusivo aqui nós já sabemos, que é da inocência sumária do servidor. E o restante aqui é o seguinte, o cara foi lá e apresentou no primeiro dia a defesa. Pode? Claro que pode. Aí passa a contar a partir desse dia que entregou a defesa. Parágrafo 3º. No relatório, a comissão apreciará em relação cada indiciado separadamente. Então, é cada um separadamente, igual a justiça, igualzinho à justiça. As irregularidades, objeto de acusação, as provas que instruírem o processo e as razões de defesa, propondo justificadamente a absolvição ou a punição, sugerindo, nesse caso, a pena que couber. Então, se é absolvição, tranquilo. Se é punição, tem que apresentar a pena que couber. Professor, qual pena? Do capítulo anterior, tá? Do regime jurídico, do regime disciplinar do servidor público. Parágrafo 4º, vem comigo. Deverá também a comissão, em seu relatório, sugerir providências tendentes a evitar a reprodução de fatos semelhantes, o que originou o processo, bem como quaisquer outras que lhe pareçam de interesse do Serviço Público Estadual, ou seja, vai prestar uma consultoria aqui preventiva, né? 246. O relatório da comissão será encaminhado à autoridade que determinou a sua instauração para apreciação final no prazo de 30 dias. O relatório será encaminhado à autoridade que determinou. Olha aí, né? Quem que é a autoridade? Então, todos esses procedimentos têm que ser instaurados por alguém. Quem é esse alguém? A autoridade competente para tanto. Ele vai instaurar um inquérito, vai instaurar o PAD em si, o PAD em espécie. E aí, depois do relatório, volta para a autoridade para que ele possa decidir. É claro que lá tem um relatório conclusivo da comissão. Qual que é o prazo que ele tem? 30 dias, né? Olha aí, 30 dias para decidir. Aí tem aquela súmula lá, nós temos aquela súmula, né? Temos aquela súmula do STJ, a 592, né? Que fala que é do prazo impróprio. Então tem 30 dias para fazer isso. Apresentado o relatório, a comissão ficará à disposição da autoridade que houver instaurado o inquérito para qualquer esclarecimento ou providência julgada necessário. Tranquilo? Então a comissão fica em stand-by, né? A comissão já fez a parte dela, que era fazer o relatório. Quando não for da alçada da autoridade de aplicação das penalidades e das providências indicadas, essas serão propostas a quem de direito competir, no prazo marcado para o julgamento. Então, o que acontece? Vamos supor que o cara teve um PAD lá, né, que era uma suspensão de 60 dias, por exemplo. Bacana. Só que chegou, a comissão fez a proposta de demissão. Só que demissão não é de competência do secretário, e sim do governador. O que está falando? Vai encaminhar para lá para que o governador julgue dentro do prazo de 30 dias. Isso que é o 246. Parágrafo 3º.
Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para o julgamento final será de 20 dias. Então vai ter 20 dias aí para que o governador aí julgue, né? Claro, né? Dificilmente vai cumprir o prazo de 20 dias, sempre passa desse prazo. Aqui ele tomou a decisão. A autoridade julgadora promoverá a publicação em órgão oficial no prazo de 8 dias da decisão que proferir, expedirá os autos decorrentes do julgamento e determinará as providências necessárias à sua execução. Então, aqui ele tomou a decisão, a autoridade competente, e tem 8 dias para fazer acontecer. Vem comigo aqui, parágrafo 5º. Cumprido o disposto no parágrafo anterior, dar-se-á ciência da solução do processo ao autor, da representação e à comissão, procedendo-se após o seu arquivamento. Aí finalizou o trabalho da comissão, né? Se o processo não for encaminhado à autoridade competente no prazo de 30 dias, ou julgado no prazo determinado do parágrafo 3º, o indiciado poderá reassumir automaticamente o exercício do seu cargo, onde aguardará o julgamento. Então está aí uma medida protetiva para ele, né? Então ele tem aí esse prazo, né? Ele tem esse prazo aí. Se não julgar dentro desse prazo, ele vai reassumir suas funções, ele vai aguardar o julgamento, tá? Ou seja, ele não vai ser prejudicado. Ele não vai ser prejudicado e nem a súmula que eu apresentei para vocês. Bacana? Então, pronto. Agora, para terminar a aula, 2 procedimentos aí que faltam. O sexto, que é aquela para o abandono de cargo, né? Abandono de cargo. Ah, professor, o cara faz 60 dias que não comparece aos serviços consecutivos. Opa, então ele já caracterizou. Por 30 dias, o quê? Abandono de cargo. Como o cara já abandonou o cargo, é um procedimento sumaríssimo, mais tranquilo, né? Mas tem que ter processo. Qual que é o nome do processo aqui? Processo por abandono de cargo ou por ausência de excessivas ao serviço. Abandono de cargo, 30 dias consecutivas. Ausências excessivas ao serviço, 60 dias no prazo de 1 ano. 247. É dever do chefe imediato conhecer os motivos que levam os servidores a faltar consecutiva e frequentemente ao serviço. Olha que coisa interessante. Está atribuindo o quê? Ao chefe, né? O chefe não é só chefe, ele é gestor de pessoas. Então ele tem que saber o que está acontecendo dentro da sua repartição com seus subordinados, né? Olha aí, vai sobrar para ele, né? Parágrafo único, olha a responsabilidade dele. Constatadas as primeiras faltas, deverá o chefe imediato, sob pena de se tornar corresponsável, comunicar o fato ao órgão de apoio administrativo da repartição, que promoverá as diligências necessárias à apuração da ocorrência. Então, aqui está atribuindo uma responsabilidade para o chefe. Aqui está falando assim, ó, chefe, o cara faltou, então você tem a obrigação de avisar a autoridade administrativa, ou seja, a gestão de pessoas, os recursos humanos. Se você não fizer, você vai ser responsabilizado por isso. Você é o gestor de pessoas, né? 248. Quando o número de faltas não justificadas ultrapassar 30 dias consecutivos, abandono de cargo, ou 60 dias intercaladas durante 1 ano, excesso de faltas, a repartição onde o servidor estiver em exercício promoverá sindicância à vista do resultado nela colhido e proporá. Então, o que é sindicância? Não cabe aqui procedimento, aqui é sindicância. 1. A solução, se ficar provada, a existência de força maior, coação ilegal ou circunstâncias ligadas ao estado físico ou psíquico do servidor, que contribua para não caracterizar o abandono de cargo ou que possa determinar a justificabilidade das faltas. Então está aqui um salvo-conduto, né, que está dando. Então vai ser feita uma comissão, uma sindicância e vai verificar, mas o que aconteceu, cara? Puxa, ele está... houve um problema de saúde, teve um problema psicológico, alguma coisa, né? Então a comissão vai ter esse juízo de valor ainda. Ou a instauração, então aqui é a sindicância, né? Aí falou, não cabe no 1, vai para o 2. Né? O que acontece? Vai a instauração de inquérito administrativo. Por que inquérito administrativo? Porque é para a demissão, né? Sem existirem provas de situações mencionadas no inciso anterior ou existindo forem julgadas insatisfatórias, né? Ok. O prazo a ser proposta a demissão do servidor terá o prazo de 5 dias para apresentar a defesa, né? Caso ser proposta a demissão, realmente não cabe, né? Justificativa nenhum, ele tem 5 dias para apresentar sua defesa.
Para a aferição do número de faltas, as horas serão convertidas em dias, quando o servidor estiver sujeito ao regime de plantões, né? Às vezes o cara é 12 por 36, 24 por 48, ele vai ter essa questão aí do que? Você vai ter essa questão de como vai ser feita converter as horas em dias de trabalho para ter, para saber quantos dias ele faltou, né? Parágrafo 3º. Salvo em caso de ficar caracterizada, desde logo a intenção do faltoso em abandonar o cargo, ser-lhe-á permitido continuar em exercício a título precário, sem prejuízo da conclusão do processo, né? É facultado ao indiciado, por abandono de cargo ou por ausência excessiva ao serviço, no decurso do correspondente processo administrativo disciplinar, requerer sua exoneração a juízo da autoridade competente. O que está falando aqui? O cara abandonou o cargo, né? Tem lá 40 dias, está sofrendo a sindicância, o inquérito administrativo. Ele sabe que ele vai rodar, para ele não levar um carimbaço de demissão. Ele vai lá, ele pede exoneração. E aí? Melhor, porque exoneração não tem aí julgado, não tem nada. Então ele pode pedir exoneração. É o único caso, viu? Bacana? Ótimo, né? Aí você viu. Ele pode pedir exoneração, mas o quê? Tem que ter anuência de quem? Vai ter que ter anuência da autoridade, claro, né? E, finalmente, da revisão do processo, né? Revisão do processo, último dispositivo. Revisão do processo, eu acho que o legislador aqui deu uma pisada na bola, ele tinha que colocar no mesmo capítulo, aqui, o recurso, o pedido de reconsideração, o recurso e a revisão. O recurso e o pedido de reconsideração nós já vimos lá atrás, né? Nos outros capítulos, aqui é a revisão. O que é isso, professor? Revisão do processo. Cara, aconteceu um fato novo. Esse fato na qual daria para que pode se provar a inocência do servidor que foi demitido. Então, tá? Então, qual que é o nome que ele foi? A qualquer tempo, 10 anos depois, surgiu esse fato novo, pode acontecer, acontece, já aconteceu, né? Ele vai pedir o quê? Uma revisão do processo. Na revisão do processo é um outro processo, uma nova comissão, uma comissão revisora, vai avaliar esse fato, se realmente procede ou não. Então existe ainda a revisão do processo. Cai bastante, hein? O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto uma única vez. É uma única vez, a qualquer tempo. Tá? A qualquer tempo. Ó. Ex officio, pela própria administração. A administração identificou um fato realmente que comprova a inocência do cara, ou quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias susceptíveis de justificativa à inocência na inadequação da penalidade aplicada. Então pode acontecer aí a revisão do processo. O pedido da revisão não tem efeito suspensivo e nem permite a agravação da pena, né? Aqui não pode agravar, jus in idem, né? Idem, né? Bis, né? Não pode agravar. Então, sempre a revisão, o resultado da comissão revisora não é agravar a pena, mas sim o que? Amenizar a situação dela, ou manter como está, né? Não tem efeito suspensivo, né? Ou seja, não tem a suspensão da pena recebida anteriormente. Parágrafo 2º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo, né? Então, qualquer pessoa pode estar. Por quê, pessoal? Porque às vezes o cara foi exonerado, foi demitido, ele entra com uma revisão, fato novo, inocência, a família, os herdeiros vão receber tudo que tinha direito, é como se tivesse a reintegração. Parágrafo 3º. No caso de incapacidade mental, a revisão poderá ser requerida pelo respectivo curador. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Olha que coisa interessante, né? O ônus da prova cabe ao requerente. Então, aqui, quem está requerendo a revisão vai ter que apontar à comissão revisora as provas, por que está fazendo isso, por que mudou de situação. 251. O requerimento da revisão do processo será dirigido ao secretário de Estado ou autoridade equivalente que, se autorizar, encaminhará o pedido ao órgão ou entidade aonde se originou o processo disciplinar. 252. A comissão revisora
terá 60 dias de prazo para a conclusão dos trabalhos, ou seja, uma outra comissão é constituída, não a comissão original, e não pode ninguém participar, é um outro processo. A comissão revisora tem 60 dias para avaliar esse fato novo. 253. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a pena nos termos do artigo 246, num prazo de 20 dias contados do recebimento do processo, durante o qual poderá determinar diligências que julgar necessário. Então, a autoridade competente tem 20 dias aí para julgar o processo de revisão. 254, último artigo da aula, né? Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor. Então, ele recebeu a pena de quê? De demissão, a bem do serviço público. 15 anos depois, surgiu um fato novo que prova sua inocência. Se for realmente confirmado, ele volta e recebe todo esse período aí. Justo? Mais do que justo. Bacana? Então, finalizamos aí mais uma parte aí. O último grande capítulo, né? O último grande capítulo da nossa aula, que é esse capítulo 5. E vamos fechar aqui essa grande aula com Charlie Chaplin, né? Cada um tem de mim exatamente o que cativou, né? Olha aí, cada um tem de mim exatamente o que cativou, né? Isso aí diz muita coisa, né? Tá certo, Rodrigo? Forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.